Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, desculpem a iluminação, acho que não tá muito boa, mas enfim. Hoje eu vim aqui falar sobre 3 casos de morte ou desaparecimento que nunca foram solucionados. Todos esses 3 possuem teorias, né? Aquilo que a gente sempre fica pensando, meu Deus, mas como assim, né, velho? Mas nenhum foi oficialmente solucionado pela polícia dos países em que o crime ocorreu. Bom, o primeiro caso ocorreu com 2 garotas que eram melhores amigas, Ashley Freeman e Laura Bible. Não sei se estou falando certo, mas enfim, o que vale a intenção. Aconteceu em Oklahoma em dezembro de 1999. Esse não é muito antigo não, hein? E essas 2 amigas, elas estavam em uma residência que pegou fogo. Elas estavam na residência da Ashley. E aí a residência começou a pegar fogo. E depois do fogo ser apagado, quando já tinham chamado bombeiro e tal, os bombeiros só encontraram o corpo da mãe de Ashley. Mas não encontraram o corpo nem do pai, nem de Ashley e nem de Laura, que era a melhor amiga de Ashley. E aí ficou um mistério, meu Deus, o que aconteceu? E quando o corpo da mãe de Ashley foi encontrado, eles viram que esse corpo havia sido baleado. Então não foi simplesmente o incêndio que matou a mãe da garota. Foi também o fato dela ter sido baleada, que inclusive foi a curta distância. Eles viram que tinha sido a curta distância. Então alguém de fato quis causar aquele acidente. No dia seguinte, se eu não me engano, o pessoal voltou lá, né, para investigar. E o corpo de Danny, eu acho que o nome dele era Danny, que é o pai de Ashley, foi encontrado. Engraçado e misterioso que o corpo não estava lá no dia do ocorrido, mas ele foi encontrado após o dia em que o incêndio ocorreu. E ele também havia sido baleado a curta distância. E pior, as 2 garotas não foram achadas. Mesmo depois de terem encontrado o corpo da mãe e do pai, as 2 garotas não foram encontradas. E bom, gente, não havia pista nenhuma que levasse alguém a imaginar aonde o corpo das garotas poderiam estar. Então não se sabe se elas foram sequestradas, não se sabe se elas foram as responsáveis pelo incêndio, pelo assassinato dos pais da Ashley. Então isso aí ficou um mistério. Como eu disse, o corpo das meninas não foi encontrado. Não sabem se elas estão vivas, se elas morreram. Mas enfim, os corpos não estavam ali onde ocorreu o incidente. O outro caso que eu considero bem mais triste foi o desaparecimento das crianças Sodder. Não sei se estou falando certo também, mas isso aí, agora é Sodder. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal de 1945, um incêndio destruiu a casa da família Sodder. Bom, nessa casa moravam um casal que eram pais de 10 crianças. Mas no caso, só moravam 9 filhos com eles. No caso, não moravam os 10. Enfim, George e Jane, eles conseguiram escapar com 4 destes filhos. E os outros, conforme as fontes contam, estavam no porão. E quando os pais foram lá, né, para tentar chamar as crianças, já era de noite, então tava todo mundo dormindo, né? Eles se assustaram, na verdade, quando o incêndio começou. Enfim, as crianças estavam dormindo no porão. E aí, na hora que eles foram subir as escadas, já tinha muita coisa em chamas lá, então eles não conseguiram entrar. E então eles conseguiram sair só com 4 de seus filhos. E quando o George foi colocar uma escada que ele tinha do lado de fora da casa para tentar subir pela janela, a escada não estava no local, tinha desaparecido. Gente, aí rolou tudo errado. Aconteceu que
eles não estavam conseguindo ligar para os bombeiros, não sei porquê, parece que eles não conseguiam pegar o telefone, né, logicamente. Eles tinham água em barris também, porém a água estava congelada, provavelmente naquela noite devia estar muito frio, né, até porque o fato ocorreu nos Estados Unidos e em dezembro nos Estados Unidos é super frio. E a escada que ele foi tentar usar para salvar as crianças não estava no local, ele não achou. Então, os vizinhos que acabaram pedindo ajuda dos bombeiros, e foi bastante tempo depois que o incêndio já tinha começado. E aí, na hora que os bombeiros chegaram, apagaram o fogo e tudo mais, o corpo das crianças não estava no porão. E ninguém sabe o que aconteceu, porque normalmente quando ocorre um incêndio, ou fica lá, né, o resto do corpo, eles acham algum resquício, ou a arcada dentária, mas não, eles não acharam nada. Era como se as crianças tivessem simplesmente sumido de lá. Mas como? Se a casa tinha pego fogo e não dava para ter acesso ao porão. Bom, ninguém conseguiu desvendar esse mistério. A polícia não achou essas crianças. E, enfim, isso ficou um caso aberto. George e sua esposa, eles desconfiavam que uma máfia poderia ter feito isso. Porque semanas antes daquilo acontecer, George tinha recebido ameaças, parece que por cartas, de que seria feito algum mal com seus filhos e a sua casa. E essas ameaças ocorreram por conta de críticas que ele fazia abertamente a Mussolini, que inclusive na época ele já tinha morrido. Mussolini, se eu não me engano, morreu nesse ano de 1945, porém foi antes do Natal, pelo que eu vi aqui foi em abril. Então Mussolini já tinha morrido. E George, ele era nativo da Itália, ele tinha nascido na Itália, e apesar de já morar nos Estados Unidos, ele se preocupava com seu país e criticava abertamente o governo passado de Mussolini, que tinha sido fascista, né? Então, eles receberam essas cartas ameaçando a família por conta dessas... tanto que fala assim, que uma das cartas estava escrito que ele seria culpado por conta dessas coisas indecentes que ele falava sobre Mussolini. Então eles acreditam que foi uma máfia que causou aquele incêndio e sequestrou os filhos dele. E aí George e sua esposa permaneceram procurando por seus filhos, mesmo com diversas teorias, né? Nada foi provado, né? E eles continuaram procurando seus filhos. Inclusive, depois de um tempo, eles receberam fotos de pessoas e ligações, cartas, e-mails, de que haviam visto já adultos que pareciam com as crianças das fotos que eles divulgavam. Porém, gente, nada foi comprovado, não souberam se aqueles adultos realmente eram as crianças, e o caso está em aberto até hoje. Ninguém sabe o que aconteceu com essas crianças, né? E não sei. Pode ser sim que estejam vivos até hoje, né? Eu acho, 1945. Dá pra ter, né? Vão estar bem velhinhos já, mas dá pra estar vivos sim. E os netos os filhos dos filhos de George e sua esposa, que no caso são os netos deles, ainda continuam essa busca, né? Eles ainda continuam divulgando essas fotos, querendo realmente saber o que aconteceu, né? Não quer, como provavelmente já estão velhos as crianças que sofreram nesse caso, os netos não estão nem em busca de achar, mas sim de resolver e ver o que realmente aconteceu. O outro caso foi um incidente que aconteceu na Rússia, em uma montanha, em algum lugar da Rússia, e onde 9 esquiadores estavam acampando, mas sumiram, né? Desapareceram, e aí o pessoal ficou preocupado, tal. E aconteceu que um grupo de resgate
encontrou esses esquiadores, né, no local onde eles estavam acampando, e as barracas estavam rasgadas e os carinhas, os esquiadores, eles estavam seminus, estavam com roupa íntima, alguns estavam apenas de sapato e cueca, enfim. Tava uma coisa muito estranha. Até aí, o pessoal achava que eles tinham morrido de hipotermia. Mas por que eles estavam seminus? Ninguém sabe. E não tem como eles terem apenas morrido de hipotermia, porque 2 deles estavam gravemente machucados. Não fora, assim, sabe? Mas eles tinham sofrido traumatismo craniano, tinham fraturado as costelas em vários lugares. E um deles também foi achado com a língua cortada. Então é muito estranho. As barracas, eu acho que eu falei que as barracas estavam rasgadas, inclusive de dentro para fora, se eu não me engano. Então ninguém sabe o que aconteceu, se tem as teorias, né? O pessoal fala que foi uma nevasca, né, muito forte. E aí eles ficaram desesperados ao tentar sair das barracas, rasgaram tudo. E como eles estavam no acampamento, eles não estavam totalmente vestidos, né, porque estavam dormindo, mas é estranho eles estarem só de roupas íntimas, dormindo, sendo que tava frio pra caramba, né? Mas enfim. E acreditam que eles poderiam estar dormindo só de roupas íntimas. E eles saíram desesperados e tal, e morreram de hipotermia. E esses que estavam com alguns lugares do corpo fraturados, o pessoal acha que eles tropeçaram, caíram. Uma queda feia, né? Não simplesmente uma quedinha. Mas enfim, não se sabe. Tem teorias também que o pessoal acha que mataram eles, que eu acredito nisso também. Já tem teorias que, na questão da língua cortada, é estranho, né? Pelo fato de terem morrido de hipotermia. Como que o outro lá vai aparecer com a língua cortada? O pessoal fala que, morreu, né? Ficou um tempo lá, algum predador natural foi e comeu, mas eu acho meio estranho. E minha teoria para isso seria que eles foram assassinados, porque essa história tá bem estranha, e principalmente que eles foram encontrados largados na neve, de roupas íntimas, naquele frio. Outro cara lá de língua cortada, gente, me coloca na polícia. É isso, pessoal, e eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo trazer mais vídeos do tipo aqui pro canal, falando sobre histórias, mistérios, enfim. São histórias tristes, né? Mas também são coisas que fazem a gente parar pra pensar assim, como que aconteceu? E meu, se realmente foi assassinato, como tem gente horrível nesse mundo, né? Porque, pelo amor de Deus, nem investigadores, a polícia desses locais conseguiram descobrir o que aconteceu, de tão bizarro que esses crimes ou, sei lá, casos ocorreram, né? Mas é isso, e eu espero que vocês tenham gostado. Beijão!